Tem uma quarta propriedade que está ligada a essas condições de conservativo. Teorema. Suponha que o F é um campo de classe, e eu vou daqui a pouco perguntar para vocês que classe que eu tenho que escrever. Vocês vão me responder essa pergunta. Um campo que vai ter alguma propriedade. F conservativo implica hot nulo. Lembra do rotacional que eu fiz na aula passada? O rotacional de um campo conservativo é nulo. Todo campo conservativo tem rotacional nulo. Então esse é outro critério para saber se um campo é conservativo ou não. Calcula o hot. Se der diferente de zero, ele é conservativo? Não. Mas não é suficiente, nós vamos responder em seguida. É só uma implicação. Então, por que conservativo implica hot nulo? O que é o hot mesmo? Hot de um campo, a gente desenvolve por um determinante. Falei isso na aula passada. IJK, as derivações parciais. Na aula passada eu simplesmente disse que isso não fazia muito sentido, era uma indicação de uma possível derivação. Dá para dar um sentido rigoroso para isso, mas aí vai para um contexto mais sofisticado. Isso chama-se um operador diferencial. Um operador é uma função que atua sobre funções. Você calcula sobre uma função. Isso aqui é o operador que você aplica sobre uma função e ela faz o que com a função? Deriva em relação a x. Então ele é chamado operação derivação parcial. E aqui a gente põe P, Q, R, isso é a definição de rotacional. Vocês estão me acompanhando? Agora, suponha que ele é conservativo. O que quer dizer que o campo é conservativo? Que ele é gradiente? Então, quem que é P, quem que é Q e quem que é R? São derivadas parciais, porque é o gradiente de alguém. Então, isso é exatamente igual IJK del x, del y, del z, os operadores de diferenciação, e o F é del φ del x, o Q é del φ del y, e o R é del φ del z, onde φ é a função potencial, que eu, por hipótese, sei que existe porque o campo é conservativo. Então ele é gradiente de alguém, justamente F, P, Q e R são as derivadas parciais de uma função potencial. Agora eu vou escrever só o primeiro pedaço, os outros dois são iguais. O que acontece aqui? Como é que eu desenvolvo esse determinante? Na direção I. Olha o determinante que aparece na direção I. Deriva em relação a y, del φ del z. Então fica del y de del φ del z. Menos, deriva em relação a z, o del φ del y. Menos del z do del φ del y. Isso é o que aparece na direção I. E coisas análogas na direção J e na direção K do rotacional. Agora, olha para direitinho isso que está dentro desse primeiro parênteses aqui. Del y, del φ del z e del z, del φ del y. Como é que chamam isso? São derivadas parciais mistas, de ordem 2. É a segunda derivada parcial trocando a ordem. X, YZ, ZY. Tem um teorema sobre isso. Alguém se lembra do nome do teorema? O nome você não lembra, mas o que o teorema diz? Que se for de classe C2, que se as segundas derivadas forem contínuas, esses dois objetos são iguais. Teorema de Schwartz, exatamente. Isso é um teorema lá de um cálculo anterior também. Então, pelo teorema de Schwartz, isso é zero. Se o campo for de classe C2.
Então, se o meu campo for de classe C2, conservativo implica hot nulo. Exemplo. Eu usei esse campo na aula passada. Vocês lembram desse campo? Simplésimo. Aquele que eu usei como vetor, que eu imaginei que se ele fosse o campo de velocidades, eu teria um fluido escoando de tal forma que as partículas andariam em linhas retas, ascendentes ou descendentes. Lembram desse exemplo da aula passada? Trajetórias seriam retilíneas. Mas nós calculamos o hot desse campo justamente para ajudar a interpretar o rotacional como rotação em torno do ponto. E quanto é que deu o hot desse campo? É muito simples. O hot de um campo plano é del Q, del X, menos del P, del Y, na direção K. O del Q, del X é 1, o del P, del Y é 0, então isso é K, isso é diferente de 0. Não é o vetor nulo. Conclusão. Qual é a conclusão, turma? O campo V não é conservativo. Para ser conservativo tem que ter hot nulo. Vou fazer um comentário aqui juntando o exemplo anterior e o exemplo atual. Tem duas maneiras de você perceber que um campo não é conservativo. Duas maneiras de perceber que um campo não é conservativo. Uma é calculando o hot. Se você calcular o hot e é diferente de 0, imediatamente você pode parar que ele não é conservativo. Certo? A outra é tentar calcular a potencial fazendo esse sistema com duas equações com as duas derivadas parciais. Trabalha no processo de faz a primitivação em y, deriva, compara com outro, ou faz a primitivação em x, a ordem não importa, compara com o outro e conclui que não dá para resolver o sistema. Ou seja, que não existe a função φ que satisfaz as duas equações simultaneamente. Também aí você conclui que ele não é conservativo. São duas maneiras de concluir que ele não é conservativo. Estamos juntos? Tem mais, mas essas duas são importantes. Próxima pergunta. Vale a recíproca desse teorema? Hot nulo implica conservativo? Não. Essa observação é importantíssima. Quem é o exemplo de campo que mostra que isso está errado? Aquele campo importantíssimo que eu disse na próxima aula que ia aparecer em todas as aulas e que ele é assim um campo fundamental, um campo que chama-se dθ. Ele tem um nominho particular, derivação de ângulo. Esse campo, que é parecido com aquele do logaritmo, mas não é o mesmo, é fundamental vocês nunca confundirem. O campo que eu estou querendo falar é o menos y, x2 mais y2 na direção i, mais x, x2 mais y2 na direção j. Isso é a mesma coisa que escrever com par ordenado. Eu uso as duas notações, tanto faz, é bom dominar as duas. O hot desse campo nós calculamos na aula passada. Já foi calculado. E como é que eu sei que ele não é conservativo? Alguém se lembra como é que mais que a gente fez com ele nas aulas anteriores? Eu sei que ele não é conservativo. Ele tem hot nulo, mas não é conservativo. O que mais que eu calculei com ele? Eu calculei a integral sobre uma curva fechada. Eu calculei a integral sobre a circunferência. E vocês lembram quanto deu? 2π. Então ele não é conservativo porque ele não satisfaz a propriedade 3. Eu calculei na aula passada o hot, deu 0. E eu calculei na aula passada também a integral desse campo
sobre a circunferência x2 mais y2 igual a A2 no sentido anti-horário. E isso deu 2π, diferente de zero. Isso quer dizer que f não satisfaz 3, a propriedade 3. A propriedade 3 diz que a circuitação é zero. Eu acabei de dar um exemplo em que a circuitação não é zero. Portanto, ele não satisfaz 3, não satisfaz nem 2, nem 1 e não é conservativo. Vou fazer um resumo do que a gente viu na aula de hoje. Esse resumo aqui é um quadrinho que eu vou pôr na lousa no começo das próximas aulas todas. Todas as aulas daqui para frente você tem que ter isso aqui em mente daqui para frente. Esse é o resumo de tudo que a gente viu hoje. 3 condições equivalentes, coloquei de forma bem resumida. Eu não numerei a do meio e a terceira, né? Para ficar bonitinho aqui, para a gente... Vou sempre usar essa referência 1, 2, 3. Então vamos manter o nome aqui 2 e aqui 3. Então vamos lá. gradiente. 2, integral é diferença de potencial. 3, sobre curvas fechadas dá zero. As 3 são equivalentes e isso significa ser conservativo. Qualquer uma das 3 implica hot nulo. A que eu provei mesmo é que 1 implica hot nulo. Porque eu usei o fato de, na hora de calcular o hot, eu usei que PQR era o gradiente. Mas como 1, 2, 3 são equivalentes, se eu provei usando A1, se eu quiser provar que A3 implica que hot é nulo, o que eu faço? 3 implica 2, 2 implica 1, 1 implica hot. Então, provei que qualquer uma das 3 implica hot nulo. E não vale a volta. O hot, você calcula, se ele é diferente de zero, você ganhou o jogo, não é conservativo. E se ele é igual a zero, a gente não sabe. Isso tudo é muito forte. E é uma teoria muito fechada, muito acabada. E ficou faltando um argumento, não é? Por que aquela função era uma função potencial? Deixa eu dar rapidamente a ideia do porquê que aquela função é função potencial. Na parte 2 implica 1. É um argumento muito interessante. Como é que eu fiz 2 implica 1? Eu defini a função potencial como sendo a integral de x0 a x0, y0 a xy do campo, usando o fato que 2 diz que não depende da curva. Essa notação também aparece muito. Não sei se vocês já viram em alguma coisa de física. Às vezes aparece uma integral, um símbolo só de integral, é uma integral de uma variável, mas aparece aqui um ponto. É uma integral de linha, que vai desse ponto até esse ponto. E só faz sentido escrever isso se o campo for conservativo. Porque se o campo não for conservativo, não adianta você saber o ponto inicial e final. Você tem que saber a trajetória. Mas se o campo é conservativo, o trabalho só depende do inicial e final. O que eu quero mostrar é que se eu definir essa φ assim, desse jeito, então del φ del x é P, del φ del y é Q, e se tiver uma terceira componente, del φ del z é R, se eu tiver uma terceira componente. Por que será que isso é verdade? Vou calcular del φ del x.
vão ver que raciocínio sofisticado. Quanto é que é ΔΦ, ΔX num ponto XY? Vocês lembram da definição de derivada parcial lá do começo dos cálculos? A gente retém o que sobra, depois que você trabalhou bastante, é que você sabe fazer derivação, você deriva em relação a x, ponto. É isso que é derivada parcial em relação a x. Mas o que é derivada? A derivada parcial é o limite quando h tende a zero, da φ calculado em x mais hy menos φ de x y dividido por h. Derivada é a razão incremental no limite. Só que como é uma derivada em x, eu só dou o acréscimo na variável x mantendo a y fixa. Tá ok? Olha que desenho elegante. Eu tenho um x0, y0, que não vai afetar em nada. Eu tenho um xy, e eu tenho um outro ponto, que é x mais hy. Porque eu tenho o ponto x0, y0, que eu uso para começar. Tenho o ponto x mais hy e o ponto xy. Dois pontos onde eu estou calculando φ. Φ é a integral saindo de x0 e y0, indo até o ponto por qualquer caminho. Mas eu não vou pegar caminhos ruins. Não vou pegar esse caminho para ir até o xy e depois pegar um outro caminho maluco para ir até o x mais hy. Eu vou pegar esses dois caminhos. Eu vou até o xy por um certo caminho gama, e depois como é que eu vou até o x mais hy? Eu vou pelo segmento. Vou chamar de segmento de alfa. Limite para h tendendo a zero, h. O que é isso? Φ de x mais hy, isso é a integral x0, y0 até x mais hy menos a integral x0, y0, xy, da f dr. Só que se eu faço a integral saindo do x0 para ir até o x mais h, menos a integral até o xy, só o que é essa diferença? É só a integral em h. Então isso é o limite para h tendendo a zero da integral de xy até x mais hy de f dr. Dividido por h. Mas esse segmento alfa, olha que coisa interessante, como isso é rico. Esse segmento alfa eu parametrizo assim, x mais t, yz. Se não tiver z, só y. Porque ele é um segmento horizontal. Então, tá ok? Quem que é a derivada dele em relação a t? É 1, 0. O que é esse produto escalar f dr? Isso fica integral de 1 sobre h. Estou fazendo só os passos principais, né? Limite para h tendendo a zero, aqui fica h. Fica a integral de 0 a h. De 1, 0 vezes f, então é p. Porque o produto escalar só dá a primeira componente, porque a derivada alfa' de t é 1, 0. Então isso fica p dx. Só que o que é a integral de 0 a h quando h é pequeno de p vezes dx? Isto é aproximadamente, é o limite para h tendendo a zero. Sabe o que é essa integral que está aqui, quando o intervalo é pequenininho? É aproximadamente, a integral é p vezes h, dividido por h. Teorema da média na integral. Quando você tem um intervalo muito pequenininho, o valor da integral é o valor da função vezes o acréscimo. Então, uma integral no intervalo pequeno é p vezes h, divide por h, isso é p. Por isso que a derivada parcial em x é p. E da mesma forma em y. E com isso eu demonstrei, só as principais etapas, né, da demonstração.
que a independência do caminho permite construir uma função potencial cujo gradiente é o campo dado. E com isso a gente demonstrou tudo. Não ficou nada faltando, só não fiz os detalhes. Essa foi uma aula que teve começo, meio e fim. Teoria de campos conservativos. Próxima aula, Teorema de Green. O teorema mais rico que vocês já viram. Lindíssimo.